Ron, o Cavaleiro do Espaço, o Príncipe Submarino. Episódio de hoje: Ron, o Cavaleiro do Espaço, o Príncipe Submarino. Essa história foi publicada na edição 34 da revista do Ron, nos Estados Unidos, em 1982, e aqui no Brasil foi aparecer em 1988, 6 anos depois, na edição 57 da revista O Incrível Hulk, da editora Abril. Aparentemente na capa parece que o príncipe submarino, Namor, está mandando criaturas do fundo do mar atacarem, né, o Ron, o Cavaleiro do Espaço. É como se aparentemente o Namor fosse o vilão. Né? E o que não seria uma surpresa, conforme a gente vai falar agora. Né? Mas primeiro vamos começar, né, do início da história. O título original da história, né? Someday my prince will come, or enter the submariner, quer dizer, algum dia o meu príncipe virá, ou entra o príncipe submarino, né? Parece um título assim de história de conto de fadas, né? Tem alguma princesa falando isso aqui. Aqui no Brasil, esse título foi jogado no lixo e criaram um outro chamado O Mal Não Tem Fronteira, né? Eu não sei por que tiveram que fazer algo diferente, porque o título original era legal aqui, né? Tinha tudo a ver com a história, porque aparece o príncipe submarino. Nós vemos agora a alvorada da colina onde a Síbio mora. Você não sabe quem é a Síbio? Então assiste o episódio anterior, que é a Mansão na Colina. Síbio é essa garota, né, essa pré-adolescente, que está junto com o Ron. Né, eles estão na beira, né, de um penhasco diante do mar. Isso é na costa leste dos Estados Unidos, então eles estão diante do Oceano Atlântico. Né? E o Ron fala para Síbio que ele agora ele tem que partir, né? Ele tem que ir embora. E aí a Síbio fica triste porque ela não quer ficar sozinha, né? Ela não quer ficar ali. Né? Aí ela revê, ela lembra da história dela, né? Ela foi criada, nos últimos anos, né? Ela foi criada por uma tia falsa, que na verdade era uma feiticeira espectral, que tirou a sua visão. Ela não quer ficar ali, ela tem medo, e ela tem medo que os espectros voltem, né? Ela cai de joelhos ali, chora, né? E o Ron fica ali com o coração partido. Bem, o Ron ele toma uma primeira providência. Ele faz uma análise, né, com o seu analisador de energia da condição de cegueira da Síbio, e ele vê que os olhos dela, né, não enxergam por causa da feitiçaria dos espectros. E aí ele invoca o seu neutralizador, e com o neutralizador ele dispara, né, contra os olhos da Síbio, e o neutralizador ele remove o bloqueio que havia nos seus olhos. E aí a Síbio passa a enxergar. Né? Então o Ron restaura a visão da Síbio. Nas histórias do Ron, na verdade, a gente tem uma série de referências meio messiânicas com relação a ele. Né? O Ron já curou pessoas de câncer, agora ele cura a cegueira da Síbio. Ele é um herói um pouco diferente aqui. Se você, né, já conhece o Wolverine, por exemplo, né? O Ron é um personagem completamente diferente. É o herói que não quer lutar, não quer usar violência e tem uma arma que cura pessoas. Né? Então é um herói bastante diferente, né? É um herói que com uma nobreza tamanha que até mudou a cabeça da vampira. Se você tiver curiosidade, assiste o episódio O Beijo da Vampira para você descobrir como que a vampira deixou de ser vilã e virou uma heroína. Mas aqui então a Síbio agora ela pode ver e o Ron fala, bem, agora você está curada, eu tenho que ir. E a Síbio fala, não Ron, né, eu quero ir com você, me deixa ir com você. Né? E o Ron aceita. Né? Antes disso o Ron usa o seu neutralizador, agora com poder destrutivo, para botar fogo na mansão, né, porque os espectros habitaram aquele lugar e ele meio que fez isso para purificar o local. Então,
a mansão ela arde em chamas enquanto o Ron toma a Síbil nos braços e decola para cruzar o Oceano Atlântico. Ele diz que ele vai encontrar um lar para ela. E parece que não é nos Estados Unidos, né? Porque ele está deixando a costa dos Estados Unidos. Enquanto isso, né, a história muda para o fundo do Oceano Atlântico. Né? O Ron está voando sobre a superfície, agora nós vamos para as profundezas do Oceano Atlântico, na Atlântida, a cidade perdida, que é falada em tantas lendas, e nós vemos a figura do príncipe submarino. Tem que apontar para esse lado aqui, né? Porque a câmera é invertida. O príncipe submarino, Namor, está ali imponente com a sua capa e a sua coroa, né? E aí a sua roupa estranha, que é só uma sunga verde, né? Um negócio bem esquisito assim, mas bem. Né? O príncipe Namor está ali sendo cercado pelos seus guardas e ele está recebendo um oráculo, né? Que ele vai, como parte, né, da cultura meio medieval da Atlântida, né? Tem algumas coisas meio místicas que acontecem nessa cidade. Então existe uma espécie de oráculo ali que aconselha o Namor, né, sobre as coisas que estão acontecendo além da visão, né, dos atlantianos. Bem, mas antes de falar o que o príncipe submarino Namor tem a ver com o Ron, o Cavaleiro do Espaço, além de eles estarem ali no mesmo ponto geográfico que é o Oceano Atlântico, né? Nós temos que conhecer mais sobre o príncipe submarino. Quem é o príncipe submarino? O príncipe submarino ele é um dos personagens mais antigos do universo Marvel. Na verdade, ele concorre com o Tocha Humana, né, como um dos primeiros personagens da Marvel, do universo Marvel, antes da editora Marvel existir. Na verdade, ela tinha um outro nome, a Timely Comics, e havia uma revista chamada Marvel Comics, uma revista de quadrinhos. Nessa revista, em 1939, aconteceram duas estreias muito especiais para o universo Marvel, né, que foi a estreia do Tocha Humana, que aparece na capa da revista. O Tocha Humana, a maneira como ele está retratado na capa é meio assustadora, parece tipo um demônio ali de fogo que está cruzando uma parede de metal, né, com uma face meio assustadora. Quando você lê a história, você vê que o Tocha Humana não é assim, né, mas quem fez a capa quis dar um efeito de terror ali. Mas o Tocha Humana é um androide que ele consegue inflamar seu corpo. E ele apareceu, né, ele é um dos primeiros personagens do universo Marvel, antes mesmo do Capitão América, né, o Tocha Humana, e o outro é o Príncipe Submarino. O Príncipe Submarino fez a sua estreia nessa revista. A gente vê ali na capa que está lá Submariner, né, que na verdade era o nome do personagem, né, era o Submarino. Né, o Namor, né, seria o seu nome civil. Né. E aí nós vemos aí o quadro da primeira história, com o Namor, e a assinatura do Bill Everett, uma caixa que o Namor está erguendo. Este é o criador do Príncipe Submarino, William Blake Everett, conhecido como Bill Everett, nascido em 1917 e falecido em 1973. Né? Vemos no quadro à esquerda maior, ele jovem, né? A aparência que ele tinha quando desenhava as histórias do Namor iniciais, e uma foto mais próxima do fim da sua vida, do lado direito. Bem, nós conhecemos, né, a história do Príncipe Submarino nessa primeira edição, né, com a sua origem contada pela sua mãe. A mãe do Príncipe Submarino era uma Atlante, mas ela se relacionou com um humano, com um habitante da superfície, como eles chamam. Eles são um grupo de pessoas brancas. Né? A gente vê, para a história aqui, uma curiosidade que depois acabou mudando. Né? O Namor atual, ele, nos quadrinhos, né, ele tem a pele branca. Mas aqui na primeira história,
os Atlantes não têm pele branca, eles têm uma pele meio acinzentada, assim, meio um cinza azulado. E eles chamam as pessoas da superfície de pessoas brancas, né? Então havia essa distinção aqui. Então as pessoas brancas da superfície, elas eram consideradas inimigas dos Atlantes. Na verdade, depois do relacionamento que ela teve, né, com um habitante da superfície, que era um marinheiro, o capitão Mackenzie, ela teve o Namor, né? O Namor nasceu como mutante, né, por causa desse relacionamento entre raças diferentes, né? Ele acabou nascendo como mutante, ele tanto conseguia viver embaixo d'água, quanto respirar na superfície, coisa que os Atlantes não conseguem. Para poder respirar na superfície, eles têm que levar um capacete com água, senão eles morrem afogados na superfície. O Namor não, o Namor consegue viver nos dois ambientes. Além disso, o Namor ele tem asas nos pés. Ele tem asas nos pés, ele consegue voar, né? Ele também é super forte, ele é muito mais forte que um Atlante comum ou um humano. E ele tem uma pele impenetrável, né? Por exemplo, a pele dele é a prova de balas. Então esse é o príncipe submarino. E ele foi criado acreditando que a raça branca da superfície era inimiga dos Atlantes, né? Foi isso que a mãe dele contou para ele, que os habitantes da superfície eram uma ameaça à Atlântida, né? Só que, então, enquanto o Namor ele apareceu inicialmente como um vilão, né, alguém que ia ser inimigo, né, da humanidade, né, colocando os Atlantes, né, num lado, né, e toda a humanidade do outro, em 39 o que acontece? Começa a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha invade a Polônia em setembro, né? Estados Unidos não entram na guerra ainda, só que eles são aliados da Inglaterra, eles fornecem arma, equipamento, e uma parte da opinião pública é a favor do apoio americano, e alguns são a favor até da intervenção dos Estados Unidos na guerra, mas os Estados Unidos ainda não entraram na Segunda Guerra Mundial. No entanto, né, nos quadrinhos acontece um engajamento quase imediato, né, com relação à Segunda Guerra, né? Nos quadrinhos, os Estados Unidos imediatamente eles se colocam contra a Alemanha. A Alemanha nazista ela se torna inimiga, os nazistas se tornam vilões nas histórias em quadrinhos, e o Namor, que começou como um vilão, né? Ele começou ameaçando a humanidade, atacando a superfície, agora ele aparece na capa da 4ª edição da Marvel Comics, né? Ele apareceu na primeira, na estreia, foi o primeiro personagem, junto com Tocha Humana, né? Um dos primeiros personagens do Tocha Humana, do universo Marvel, e agora ele aparece na 4ª edição, atacando um submarino alemão. Olha a bandeira lá com a suástica, né? E ainda o nome, ainda coloca uma caveira ali só para ficar um assustador. E aparentemente, né, ele está ali resgatando uma mulher loira que deve ser de algum país aliado, né, que foi sequestrada. O submarino deve estar atacando um navio aliado. A gente vê a bandeira da França, né? Apesar que não faz muito sentido, porque a França ela foi derrotada logo no começo da Segunda Guerra, e a Inglaterra afundou a marinha francesa para evitar que os alemães usassem. Então é um negócio que não faz muito sentido ali. Mas tudo bem. Aí o príncipe submarino, de repente, ele é aproveitado. Ele acaba sendo aproveitado por esforço de guerra. Não, o Namor ele vai enfrentar os nazistas, na verdade, aí tem uma mudança da história, que, não, na verdade, assim, aconteceu um mal-entendido, né? É que os alemães, né, eles acabaram jogando cargas de profundidade na Atlântida, e inicialmente os atlantes pensaram que, tipo, habitando a superfície é tudo igual, né? E aí o Namor então atacou lá os americanos, pensando que eram eles, né? E aqui, na verdade, ele descobre que os inimigos reais eram os nazistas. Os nazistas, os japoneses também, né? E os seus aliados, né? Apesar que as batalhas navais, né, foram somente travadas pelos alemães e pelos japoneses. Bem, mas o mal-entendido, né, ele não foi resolvido imediatamente, né? O Namor aparece ali como parte do esforço de guerra na capa, mas ele continua atacando todo mundo que é da superfície,
né? Na edição 9, o Namor encontra o Tocha Humana. Esse é um dos grandes momentos, sim, das histórias em quadrinhos. 1940, Tocha Humana e Príncipe Submarino, que apareceram, foram criados na mesma revista, na mesma edição. Agora eles se enfrentam, né? O Tocha Humana, inicialmente ele apareceu como uma ameaça, porque era um androide que pegava fogo. Imagina um cara pegando fogo andando na rua, né? É um negócio assustador, né? E ele não conseguia controlar os poderes dele no início. Só depois que ele descobriu que usando nitrogênio ele conseguia ter controle sobre as chamas, e a partir daí ele acendia e apagava, né? Ele passou a ter o controle e ele virou um herói. Ele virou um herói, virou tipo né, protetor ali de Nova York, onde ele morava. Se você quiser, a gente faz um episódio especial do Tocha Humana, é só você escrever nos comentários, né? Porque eu não vou falar sobre ele aqui, eu vou falar especificamente sobre o encontro dele com o Namor. O Namor atacou Nova York, tá? Porque para ele, né, o povo da superfície é tudo igual, estão jogando bomba na Atlântida, eu vou acabar com esses homens brancos aqui, né? E aqui, mas olha só o seguinte, né? Aqui na capa, né, o Namor já aparece mais clarinho, né, do que ele apareceu na sua estreia. Então o Namor foi sendo embranquecido. Isso tem um motivo também, né? Tipo, para tornar o Namor mais aceitável como herói numa sociedade, né, predominantemente branca, né? Tiveram que embranquecer o Namor, né, para ele virar herói. Mas aqui ele ainda é um vilão, porque ele ataca Nova York e o Tocha Humana ele vai enfrentar o Namor. Isso aqui é a grande batalha, uma das grandes batalhas entre o Tocha Humana e o Príncipe Submarino, entre o fogo e a água, né? Marcaram esse período inicial aqui da revista Marvel Comics. Inclusive o Alex Ross, na sua obra Marvels, ele retoma, né, essas batalhas do Príncipe Submarino com o Namor sob o olhar do repórter Phil Sheldon. É bastante interessante aqui. Mas aí, 1941, os Estados Unidos são atacados pelo Japão, né, em Pearl Harbor. O presidente Roosevelt faz um discurso, né, falando que é um dia de infâmia, né, e que aquilo terá uma resposta, né. Aí os Estados Unidos declaram guerra ao Japão e aí vira reação em cadeia, né. Como eles declaram guerra ao Japão, a Alemanha, que é aliada do Japão, declara guerra contra os Estados Unidos e aí pronto, os Estados Unidos estão dentro da Segunda Guerra Mundial. Agora os quadrinhos têm que se engajar totalmente no esforço de guerra, na propaganda, né? Eles também participaram, né, tanto aproveitando, né, o interesse das pessoas, né? O assunto está bombando, vamos escrever sobre isso, né? Estão falando sobre isso, vamos escrever para o pessoal poder comprar as revistas. Ao mesmo tempo, não, vamos escrever como motivação das pessoas, engajar as pessoas contra, né, o eixo, contra o mal, né? A partir de agora, né, os vilões das histórias vão ser alemães, japoneses e, em grau menor, os italianos, porque, na verdade, tipo, o pessoal não dá muita bola para os italianos na Segunda Guerra, né, até porque a atuação da Itália na Segunda Guerra foi extremamente patética e fracassada. Aqui nós vemos, na edição número 15 da Marvel Comics, em 1941, ano que os Estados Unidos entram na Segunda Guerra Mundial, o Tocha Humana salvando o Príncipe Submarino. Quer dizer, o cara que ele foi enfrentar anteriormente, que atacou Nova York, agora ele está salvando o Príncipe Submarino, que foi capturado por nazistas. Olha, ele tem ali os soldados alemães, né, do lado esquerdo, e tem ali um tanque de guerra, onde o Namor está preso, que tem a suástica. Né? E ali, engraçado, na parte superior da revista, tem uma plaquinha de direção, tipo assim, Estados Unidos, né? Como se eles estivessem indo atacar os Estados Unidos, né? Que na verdade eles atacaram, fizeram uma guerra submarina para tanto atacar navios de guerra quanto navios de transporte, principalmente, né? Os Estados Unidos enviavam suprimentos, munições, equipamentos para a Inglaterra, né? E a Alemanha tentou cortar essa rota de suprimentos. Bem, aqui agora, né, a coisa mudou. Os caras que eram inimigos, né, agora passaram a ser aliados. Você vê na edição 17 da Marvel Comics, o Namor ele está subindo
em um cruzador alemão, né, que está disparando contra um navio inglês. Está ocorrendo uma batalha naval ali. A gente vê que tem um problema ali de proporção, né? Mas tipo, essas coisas aconteciam nessas histórias aqui, né? O Namor parece um gigante ali, né? Subindo o navio. Dá uma olhada na proporção dos alemães, né? O Namor rasgou ali a fuselagem do navio e ele tá falando assim, ó, vem tocha, né? Vem tocha, né? Quer dizer, agora eles são aliados, né? Os dois estão lutando juntos contra o eixo, né? Porque agora é um inimigo comum. E, assim, o Namor depois ele foi incorporado como um herói. Foi incorporado como herói e na década de 40 ele continuou sendo um herói. E nós vemos isso por essa capa da edição número 84 da revista Marvel Comics de 1947. Né? O Namor aparece aqui ao lado do Tocha Humana, né? Seu parceiro, né? Na Segunda Guerra Mundial, ao lado do Capitão América, que foi criado em 1941 pelo Jack Kirby e o Joe Simon, né? O grande símbolo, né? da liberdade, da luta pela liberdade, né? Steve Rogers, o super soldado, e a Loira Fantasma, que você não deve conhecer. Se você quiser saber mais sobre ela, escreve nos comentários, a gente faz um episódio sobre a Loira Fantasma, mas era uma heroína, né? da década de 40, e uma heroína feminina, né? Que o negócio que não era tão comum assim. Bem, o Namor, ele apareceu na revista Marvel Comics até a edição número 91, onde ele aparece na história Terror at Sea, né, Terror no Mar. Ele não aparece na capa aqui, mas essa aqui tem uma história no interior da revista, né? O Tocha Humana continua aparecendo. O Tocha Humana foi personagem frequente nos anos 40. Ele foi um grande super-herói do universo Marvel dos anos 40, foi o Tocha Humana. Mas aqui o Namor encerra sua participação na revista em 1949. E aí ele some. Ele some também. Acontece um evento político nos Estados Unidos, porque acabou a Segunda Guerra Mundial, né? O inimigo nazista foi derrotado, o eixo foi derrotado. Quem é inimigo agora dos Estados Unidos? União Soviética. Agora começa a Guerra Fria e começa na década de 40, no final da década de 40, principalmente, né? Porque a guerra ela termina no meio da década de 40. Então, no final da década de 40, começo de 50, você tem um período que é a caça às bruxas, em que, assim, ser comunista nos Estados Unidos, que é tipo a terra da liberdade, você tem livre pensamento, né? Na verdade, não é bem assim. Se você contasse que seu vizinho era comunista, vinha o FBI, a CIA e prendia ele, né? Então começou a ter uma caça, e aí essa caça começou a se expandir, não só com relação ao comunismo, mas tudo que tivesse alguma relação de perversão, de subversão, de alienação, de controle da sociedade. E aí também uma espécie de patrulha dos bons costumes começou a se preocupar com as histórias em quadrinhos. Um psiquiatra, o Frederick Werther, lançou um livro chamado A Sedução do Inocente, que acusava os quadrinhos de perverter a juventude, né? Que os quadrinhos faziam as crianças se tornarem delinquentes. E é daí que surge, por exemplo, a lenda lá que o Batman e o Robin são homossexuais, né? Isso não tem nada a ver, esse cara é maluco completamente. Mas ele acabou, assim, inspirando, motivando, né, uma parte do Congresso americano a começar a perseguir a editoras, né, que foram obrigadas a meio que mudar as suas histórias, né? Então elas tiveram que cortar a violência, tiveram que cortar determinadas cenas, não podia ter mais sexo, não podia ter sangue das histórias, assim, né? E principalmente nenhuma alusão a um pensamento, né, que fosse considerado subversivo. Então, aí as editoras tiveram até que criar um selo, né? Um selo de qualidade, assim, ó, aprovado, né? Aprovado, né, pelo Código de Conduta dos Quadrinhos. E aí, a partir daí, as histórias começaram a ficar infantilizadas, né? É daí que o Batman, por exemplo, né? O Batman que era sombrio, que era um combatente do crime implacável, ele vira aquele herói sorridente que anda com o Robin sorrindo lá, né? Umas histórias ridículas, sem noção.
é dessa época aí. Então, aí o príncipe submarino parece que não tem mais lugar nesse cenário. Aí ele some, né, por algum tempo. Ele só vai aparecer de novo em 1962. Década de 60, aí começa tipo uma revolução cultural, né? Uma abertura nos Estados Unidos para um pensamento mais livre, né? Aí que depois vai começar a onda hippie. É, e a Marvel, como editora, né? Esse é o momento em que ela agora realmente vai começar a construir de uma forma sólida o seu universo com a condução do Stan Lee, o Jack Kirby, que criam uma equipe de super-heróis, o Quarteto Fantástico. E na quarta edição do Quarteto Fantástico, da revista Quarteto Fantástico, em 1962, quem aparece na capa? Aquele sujeito está desaparecido desde 49 ali, né? Passou quase, né, 20 anos ali, quase 2 décadas desaparecido, o príncipe submarino, que está ali segurando nos braços a garota invisível, que era a garota invisível, depois ela se torna a mulher invisível, né? A Susan Storm, que depois vai casar com o Reed, né? Se tornar a Susan Richards. Bem, e na verdade não vai ser a primeira vez que o Namor vai encontrar com a Susan, né? Como nós vamos falar aqui agora. O que acontece, né? Como é que o Namor ele apareceu? Aqui o Tocha Humana ele está ele teve um desentendimento ali na equipe, ele está num albergue e ele está lendo uma revista em quadrinhos, um gibi da década de 40, olha só, né? Olha a referência aqui, que é a época que o Namor foi publicado, né? E essa revista ela tem o Príncipe Submarino na capa, né? E aí o Tocha Humana ainda fala que, olha, o Namor, o papai falava muito dele, né? Quer dizer, o Tocha Humana, ele conhece o Namor de ouvir falar, né? E aí quando, né, um cara vê que o Tocha tá vendo, esse Tocha Humana aqui, ó, ele é o Tocha Humana do Quarteto Fantástico, é o Johnny Storm, né? Que assumiu o nome de Tocha Humana em referência ao Tocha Humana original, que é o Android. Tá? O Johnny Storm ele tem os mesmos poderes do Tocha Humana original. E aqui um cara ele vê o Tocha lendo sobre o Príncipe Submarino e fala, você tá lendo aí sobre o Namor, né? O Namor é forte, aí, mas tem um carinha aqui que acha que ele é mais forte que o Namor, né? E aí vai pedir pro carinha lá, um barbudo lá, né? Parece um mendigo ali, cabeludo, barbudo. Ó, cara, rasga aí ó, essa lista telefônica que vai mostrar que você é forte. E o sujeito dá um tapa né, no cara, fala deixa em paz, aí já começa uma confusão, né? O pessoal parte pra cima dele e ele derruba todo mundo, assim, mostra que ele é realmente forte pra caramba, né? E aí aí a galera se junta ali, começa a pegar pau, né, tábuas ali pra atacar o cara, e o Johnny ele se coloca na frente e fala, não, peraí, a gente tem que saber como é que esse cara é aqui, né? Aí o Johnny ele inflama um dos seus dedos, usa como aparelho de barbear, ele tira a barba, né, e o excesso de cabelo do sujeito, revelando que ele é o Tocha Humana ali, né, que ele ainda não tinha se revelado. E após de tirar a barba ali, o excesso de cabelo, né, ele revela que aquele homem é o Príncipe Submarino, né, com as suas orelhinhas pontudas, né, como se fosse o Dr. Spock. Lembrando que, na verdade, o Dr. Spock ele apareceu depois. Tá? Então, se alguém fez referência a alguém aqui, é o Dr. Spock que fez referência ao Namor, não o contrário. Mas esse Príncipe Submarino não se lembra de quem é, ele está com amnésia. Né? Ele não sabe, ele não se lembra que ele é o Príncipe Submarino. Aí o Tocha Humana, na sua genialidade, né, de adolescente, herói com superpoderes, ele tem a ideia fantástica de pegar o Namor e jogar lá no mar, achando que aquilo vai ajudar ele. Ele pega, né, arrasta o Namor, né, sai voando, joga o Namor no mar, né, sem preocupação, que é o submarino, ele respira debaixo d'água. Quando afunda na água, o Namor ele se livra daquelas roupas que ele tinha, roupas de civis, né, o terno que ele está vestindo, aí fica só com a sua sunga verde, né, e aí ele já
recupera, né, as suas memórias, lembra-se de tudo e ele parte para a Atlântida, né, para o seu reino. Só que quando chega na Atlântida, ele vê que ela está destruída, devastada. E ele vê que ele percebe que tem radioatividade na água. E aí ele fala, foram esses humanos que fizeram isso, esses humanos com seus malditos testes atômicos. Né? Então o meu povo partiu daqui, agora eu estou sozinho. Aí ele retorna para a superfície, mas retorna furioso. Né? E fala para o Tocha que, ao devolver a sua memória, o Tocha assinou a sentença de morte da raça humana. Porque agora ele voltou para o ponto lá inicial, né, em que ele culpa agora os humanos, sejam eles quais forem, pelos ataques à Atlântida. E ele vai agora se tornar novamente um vilão. Né? Ele vai atacar o povo da superfície. E aí que o Quarteto Fantástico vai enfrentar o Namor. Né? O Namor ele tem uma trompa que invoca criaturas submarinas, monstros, né, do mar, que atacam Nova York. E numa tentativa de desarmar o Namor, a Mulher Invisível, né, ou melhor, Garota Invisível, porque ela não casou ainda. Né, ela só vira Mulher Invisível depois. Ela fica invisível e tenta roubar a trompa do Namor. Mas o Namor, ele agarra ela. Né? Não só agarra ela, força ela a ficar visível. E o Namor se apaixona pela Susan Storm. Né? E ele pega e, tipo assim, faz uma proposta. Casa comigo e eu paro de ameaçar aqui a sua raça. Né? É claro que a Susan não quer fazer isso e o Reed também não quer deixar aquele Atlante de sunguinha ali levar a sua garota. Né? Mas, a partir daí, né, o Namor ele vai revelar que um interesse bastante grande na Garota Invisível, né? E vai várias vezes tentar ficar com a Susan. Né? Vai diversas vezes. Inclusive, né, ele vai dar em cima dela mesmo depois que ela está casada com o Reed Richards. Né? Isso não vai ter fim. Bem, o Namor ele volta depois em outra história para enfrentar o Quarteto. Ele é derrotado pelo Quarteto na primeira história, na estreia dele, né, na reestreia dele. Mas depois ele volta acompanhado, né, por o Doutor Destino. Doutor Destino que se apresenta como monarca, como ele. Eu também sou um monarca como você, né, e eu posso te ajudar contra o Quarteto Fantástico. Né? O Doutor Destino se coloca como um homem honrado, tal, né, que vai ajudar o Namor. Mas o Namor é traído. Né? Na verdade, o Doutor Destino usa o Namor para se livrar do Quarteto, mas também tenta se livrar do Namor. Aí acontece uma reviravolta que o Namor tem que atuar junto com o Quarteto para que todos consigam se salvar. Né? O Doutor Destino ele manda o edifício Baxter literalmente para o espaço. Né? Então essa aí foi uma primeira parceria do Namor com o vilão. Né? Depois o Namor se junta com o Hulk, né, contra os Vingadores. O Hulk deixou a equipe na segunda edição da revista dos Vingadores, em 64. E aí na terceira edição ele se junta com o Hulk, né? Porque o Hulk fala, os Vingadores deixaram você, eles não te respeitam, consideram você um monstro aqui, fica comigo, vamos acabar com eles. E então a segunda parceria do Namor aí com o Hulk. Não dá certo, eles não conseguem derrotar os Vingadores. Mas os Vingadores vão atrás do Príncipe Submarino. Em 74, na quarta edição da Revista dos Vingadores, o Namor ele é responsável direto por trazer alguém, também dos anos 40, de volta, que é o Capitão América. O Namor está fugindo dos Vingadores, ele passa pelo Polo Norte, ele vê um bando de esquimós, que eles estão adorando uma figura que está dentro de um bloco de gelo. É um homem que está congelado ali. O Namor está ali furioso com todo mundo, não importa, né, quem é da superfície. Aí ele pega o bloco de gelo e ele atira na água, né, com raiva. Sem saber, ele acaba atirando o bloco numa corrente que leva aquele bloco até o caminho do submarino dos Vingadores. E aquele bloco vai derretendo. Né? E dentro daquele bloco estava um homem que estava congelado desde o final da Segunda Guerra Mundial. Steve Rogers,
o Capitão América. Então o Namor é o responsável por trazer o Capitão América de volta ativa nos anos 60. E aí o Capitão América ele se junta aos Vingadores. Depois, no mesmo ano ainda, 64, né, o Namor ele se junta agora não somente a um outro vilão, né, mas a uma equipe de vilões, né, a Irmandade dos Mutantes. Tem um outro episódio especial sobre a Irmandade dos Mutantes nesse canal, você pode também saber mais sobre ela, né? Magneto e outros mutantes que são os inimigos, né, dos X-Men, né, a primeira super equipe inimiga da primeira formação dos X-Men, aqueles X-Men que usavam trajes todos iguais, amarelos e azuis. E o Príncipe Submarino é convencido pelo Magneto, assim como aconteceu com o Dr. Destino, de que eles têm um objetivo comum, né, e aí o Príncipe Submarino acaba enfrentando os X-Men. A parceria depois acaba, né, porque obviamente eles não têm reais interesses comuns, né, o Magneto foi oportunista. Bem, 4 anos mais tarde acontece uma mudança. O Namor ele ganha a sua própria revista, né, a revista Príncipe Namor, o Submarino, né, ou aqui no Brasil, né, o Príncipe Submarino. Aqui, desenhado aqui pelo grande John Buscema. Se não conhece John Buscema, assiste o episódio especial sobre o John Buscema, o Michelangelo dos quadrinhos. Né, você vê o Namor aqui, imponente, olha a musculatura do cara aqui, segurando o seu tridente. É um cara fortão aqui, né? Na verdade, quando ele apareceu nos quadrinhos, né, o Namor é bem magrinho. O Namor desenhado pelo Bill Everett, também pelo Jack Kirby, é um Namor magrinho. Agora o do John Buscema, não, olha, o cara ali parece um lutador ali de MMA. Né? E agora o Namor, ele vai ter uma mudança aqui, né? Porque ele até agora, depois do seu retorno, né, graças ao Tocha Humana pelo Fantástico, ele havia voltado a ser um vilão. Em 68, o Namor ele volta a ser um herói. Porque ele descobre que quem na verdade destruiu a Atlântida não foi a humanidade como um todo, não foram os testes nucleares, né, da humanidade. Foi um vilão chamado Paul Destino. E aí, a partir de agora tem uma mudança dele. Fala, então o meu problema não é com a humanidade como um todo aqui, né, com um homem em particular. Né? E a partir daí então ele vai mudar sua condução, começar até a ajudar habitantes da superfície e até atuar junto com alguns heróis. Em 72, né, o Namor acaba se juntando, né, com o Hulk, com quem ele já havia lutado contra os Vingadores, mas também com com o Doutor Estranho, o mestre da magia, né, Stephen Strange. Na verdade, um mago, inimigo do Doutor Estranho, ele usa o Namor para um feitiço. Esse mago, na verdade, ele quer transferir a sua mente para o corpo do Namor, porque o corpo dele está envelhecido, decrépito, e ele quer um corpo jovem. E aí o Doutor Estranho, ele chama o Hulk para ajudá-lo a salvar o Namor. Isso acontece na primeira edição da revista Os Defensores, né, The Defenders, no original, que é uma equipe de super-heróis que é criada, né, pelo Roy Thomas, né, e pelo Sal Buscema, onde os integrantes iniciais são o Doutor Estranho, o Hulk e o Príncipe Submarino. Depois, mais tarde, vão ter outros personagens. Se você quiser conhecer mais sobre os Defensores, você pode assistir o vídeo sobre o Sal Buscema nesse canal, tá? Que aí nós falamos mais sobre os Defensores. Então, o Namor passa a fazer parte de uma equipe, agora de super-heróis. Em 75, o Roy Thomas resolve fazer um retcon. Né? O que é isso? É quando você cria no presente, né, um fato no passado que na verdade não aconteceu. Você muda, né, o relato do passado. Então o que aconteceu? O Namor ele lutou na Segunda Guerra Mundial. Beleza, isso está nos quadrinhos da Marvel Comics dos anos 40. Ele lutou na Segunda Guerra Mundial contra os nazistas. Ele lutou junto com Tocha Humana, beleza. Agora, o que não aconteceu, né, nas revistas dos anos 40, na Marvel Comics, foi a criação de uma equipe, né, de super-heróis, onde havia Capitão América, Namor, o Tocha Humana, e ainda mais uns heróis britânicos, que eram o Union Jack e a Spitfire.
isso não aconteceu nas revistas dos anos 40. Mas o Roy Thomas ele inventou isso nos anos 70. Nos anos 70 ele chegou e falou: na Segunda Guerra Mundial foi criada uma equipe chamada Os Invasores. Os invasores, porque todos eles estavam invadindo a Europa, né, para poder libertá-la do nazismo. Então aí foi criado um fato no passado, né, que na verdade não existia antes nas revistas, de que essa equipe foi criada. Então o Namor, né, a partir daqui, ele então tem esse passado no qual ele lutou junto com o Capitão América. Né? Então ele deveria conhecer o Capitão América quando ele enfrentou o Capitão após o Capitão ser descongelado. Né? Então aqui, a partir dessa história, né, da 75, a gente então considera que o Namor ele fez parte até agora de duas super equipes. Né? Não é a primeira vez, então, quando ele ingressou nos Defensores, era na verdade a segunda equipe da qual ele tinha participado, pela cronologia que o Roy Thomas inventou. Mais tarde, em 85, o Namor ele também passa a integrar os Vingadores, né? Numa provocação do Hércules, né? Personagem da mitologia grega, né? Também capturado no universo Marvel, assim como Thor, né? Foi capturado. O Namor, durante algum tempo, ele passa a fazer parte dos Vingadores. Junto, né, com o Capitão América, né, no qual ele, a partir dos anos 70, ele conhecia desde a Segunda Guerra Mundial, o Cavaleiro Negro, e a Capitã Marvel Mônica Rambeau, né, que apareceu brevemente ali na série da WandaVision. Em 1990, o Namor ele tem uma nova revista chamada Namor, né? Agora, a outra é o The Submariner, essa aqui agora é Namor, roteirizada e desenhada por John Byrne. O John Byrne, aquele que fez, junto com o Chris Claremont, os X-Men explodirem, né? Tornarem um sucesso no final dos anos 70, começo dos anos 80. O John Byrne que reformulou o Quarteto Fantástico, o John Byrne que reformulou o Superman, né? Teve grandes participações nos quadrinhos. O John Byrne agora, por algum tempo, ele atua como Príncipe Submarino, numa pegada meio ecológica, assim, né? Agora tem o Príncipe Submarino lutando contra a poluição dos mares. Né? Em 91, os Invasores, né? Eles voltam a atuar em conjunto. Né? Na era contemporânea, né? O Namor, o Tocha Humana e o Capitão América, eles se juntam novamente. Né? Aí um novo Union Jack passa a lutar, que ele é amigo do neto do Union Jack original, e a Spitfire original ela acaba voltando graças a uma transfusão de sangue do Tocha Humana original, que faz ela rejuvenescer, porque ela é uma senhora, afinal de contas, ela era uma jovem na Segunda Guerra Mundial, agora anos 90, ela é uma senhora, mas ela consegue rejuvenescer e recupera seus poderes. Né? Sendo que, curiosidade, a Spitfire ganhou seus poderes a primeira vez também com uma transfusão de sangue do Tocha Humana, né? Que é um androide. Tá? Bem, agora voltando finalmente para o Namor, agora que a gente sabe quem que é o Namor, o Príncipe Submarino, né? Então o Namor está ali reinando na Atlântida, ele recebe, né, a visita do seu oráculo, que fala para ele que tem umas criaturas estranhas, né, que usam magia, e elas falam uma língua alienígena, e elas estão se dirigindo para a caverna de Netuno. Né? E aí o Namor fala, isso é um sacrilégio, eles estão praticando feitiçaria na caverna de Netuno, como elas ousam? E aí o Namor fala, quem são essas criaturas, oráculo? Me fale. O oráculo fala, eu não sei, né? Porque a concha aqui de Netuno, ela não fala mais. E aí o Namor então parte para descobrir o que está acontecendo. Na verdade, né, o Namor gosta da ação. O Namor gosta de encrenca, de perigo, de porrada, de briga. Ele não gosta de ficar na burocracia do dia a dia da Atlântida, de ficar parado ali cuidando dos negócios, né, dos papéis, documentação, processos. Ele não gosta de ficar discutindo com seus conselheiros, ele gosta de aventura. Então, na hora que ele vê que tem uma encrenca, ele sai feliz. Né?
É como o Capitão Rodrigo, né, de O Tempo e o Vento, né? Para ele a guerra é um baile. Né? Enquanto isso, né, enquanto o Namor vai para a caverna do Netuno nadando, na superfície, né, do Oceano Atlântico, o Ron está ali voando, carregando a Síbio. Né? De repente aparece uma serpente marinha gigante, né, que se coloca na frente deles e começa a atacar, expele fogo. Né? O Ron, ele invoca seu analisador de energia para descobrir do que se trata. Né? A Síbio, ela já fica ali desesperada e fala pro Ron por que ele não usa logo o seu neutralizador. Né? O Ron fala que não, ele não vai matar uma criatura sem saber realmente o que ela é, né? Quais são as suas intenções. E aí, com o analisador, o Ron descobre que, na verdade, aquela criatura é uma criatura marinha que foi modificada. É, e foi modificada pelos espectros. A partir daí, então, ele vê que ele pode reverter aquela mutação usando o seu neutralizador. Né? Só que o neutralizador tem que ser ajustado adequadamente para o que ele vai fazer. Né? Porque ele pode curar, ele pode expulsar para o limbo, ele pode neutralizar, formar energia, e ele pode destruir coisas também. Então o Ron invoca o seu neutralizador e ele dispara contra aquela serpente, né? Que ela... Então ela vai voltar a ser a criatura que ela era anteriormente, mas antes disso ela dispara uma descarga de energia elétrica que acaba desligando o Ron. Né? O Ron acabou não pensando nisso e ele cai ali desligado no mar e a Síbio, né, ela cai junto com ele. Né? E parece que então os dois vão afundar, né? Mas o Namor, que estava passando por ali, né, coincidência, ali embaixo, ele percebe a movimentação da superfície e ele pula, né, salta ali e ele agarra a Síbio antes dela tocar na água. Né? E aí a Síbio, ela pega, ela fala, né, sobre o Ron, que ele atacou a serpente do mar, fala dos espectros, que são seres que mudam de forma, que usam feitiçaria. Né? Aí o Namor, ele chama um peixe gigante que faz uma bolha, ele coloca a Síbio dentro dessa bolha, que tem oxigênio, e aí ele manda o peixe para Atlântida, fala que lá ela vai estar segura e que ele vai encontrar o Ron, então, né, que ela chama o Ron do seu protetor. Então o Namor coloca ela em segurança e vai procurar o Ron. O Ron, ele cai, né, ele continua afundando, mas aí depois de um tempo ele desperta, né, o efeito ali do choque foi transitório, o Ron ele liga novamente, ele percebe que está embaixo d'água, ajusta, né, o seu sistema ali para poder respirar debaixo d'água e começa a explorar ali a área, né, procurar Síbio. Mas ele acaba encontrando outra coisa, ele acaba encontrando a caverna de Netuno, onde os espectros estão ali junto com um globo negro, uma pérola negra, na verdade, né, que eles estão utilizando para fazer uma feitiçaria. Né? Eles querem, na verdade, usar a magia da caverna de Netuno, né, contra a Atlântida. E o Ron acaba chegando ali para acabar com a festa, né, sem querer. Os espectros se surpreendem, né? O Ron está preocupado com a Síbio. Né? Ele pergunta, cadê a Síbio? Né? Cadê? Fale antes que eu bana vocês pro limbo. Né? Na verdade, ele vai banir de qualquer jeito. Né? Aí os espectros, você tá louco, né? O Cavaleiro do Espaço. Não tem nenhum humano aqui, né? Você tá maluco? Aqui é o fundo do mar, né? Vai ter o humano aqui. E partem pro ataque, né? Eles assumem formas de criaturas do fundo do mar, né? As mais assustadoras possíveis ali, de monstros, né? do fundo do mar e atacam o Ron. Mas o Ron não é fácil, né? Então ele já pega um ali, já lasca uma pedrada ali, num coral na cabeça de um dos espectros, e aí faz o outro engolir o próprio companheiro. Né? Um terceiro tenta fazer desligar o Ron com um choque, como a serpente marinha havia feito, mas o Ron está preparado agora. Né? O outro tenta prender o Ron com um tipo de substância que cria que seca mesmo debaixo d'água instantaneamente, né? Mas o Ron despedaça aquilo, né, facilmente. E aí os espectros começam a atacar todos juntos o Ron, tentando derrotar ele ali, porque vem que
um de cada vez não dá certo, né? Nesse momento, o Namor aparece, né? Ele já dispersa aquele ataque, né? Identificando ali que aquele que está sendo atacado é o protetor da Síbio, né? Aí o Ron, na hora que ele vê aquilo ali, ele fica espantado. Peraí, na verdade, né? Acho que qualquer um ia ficar espantado. Peraí, eu fui salvo por um habitante da Terra que respira debaixo d'água, tem super força e tem asinhas nos pés, né? É muito esquisito, né? Mas o Namor se apresenta, ele fala: Eu sou o Namor, o primeiro príncipe da Atlântida, aquele que os homens chamam de o selvagem príncipe submarino. É, e ele veio ali, né, para enfrentar aqueles seres que ousaram profanar a caverna do Netuno. Ah, e aí o Ron acaba, né, vendo que o príncipe submarino é um aliado, né, acabou de salvá-lo ali, e ele fala que aquelas criaturas elas invadiram seu planeta, fizeram ele perder a humanidade, a mulher que ele amava, e ainda querem despojar, né, todo aquele planeta, inclusive até os oceanos. Né? O, o Ron então dispara o seu neutralizador e começa a banir os espectros para o limbo. Né? Só que, né, a feiticeira espectral, que é a líder daquela reunião, ela não vai esperar para ser banida para o limbo. Ela resolve sacrificar sua própria vida. Ela entra dentro da Pérola Negra para ativar aquela pérola, que é um instrumento de feitiçaria dos espectros. E a pérola, então, consumindo a energia vital da feiticeira, dispara um raio para o interior da caverna de Netuno. Né? Aquele raio vai despertar uma criatura, que eles chamam de um dorminhoco ancião. Né? E aí o Namor ele fica desesperado, né, falando que aquela caverna ela é um repositório de um poder muito antigo e que há criaturas ali que estão naquela caverna que nunca deveriam ver a luz do dia. Né? E aí eles percebem que depois daquele raio negro, alguma coisa está caminhando para fora da caverna. E aí eles veem então uma criatura gigante, né? Parece que está feita de algas, que olha assim com um olhar bastante ameaçador para os dois. Né? E aí, né, os dois aliados inesperados, o Ron Cavaleiro do Espaço e o Príncipe Marino, estão agora diante de uma grande ameaça, talvez maior do que ambos possam enfrentar. Será que vão conseguir derrotar essa criatura? Será? Se você quiser saber, assiste o próximo episódio. Se inscreve no canal, curte, compartilha com os amigos.